Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra do coração do Pai para nós, do coração de Deus, com que nós venhamos compreender as suas escrituras e venhamos entender os tempos, entender o momento, tempo, e essa palavra eu aprendi no Levan há muitos anos atrás, o tempo e o modo em que nós estamos se movendo, qual é o tempo. E a própria palavra de Deus, ela trabalha muito com a questão do tempo, né? Jesus, quando ele fala da volta dele, dessa volta que todos nós que somos filhos de Deus, cristãos, e que estamos esperando a volta do Filho de Deus, ele fala que é próximo ao verão. E você vai ver outras passagens falando que o inverno se foi e em um tempo novo. Então a gente vai ver que a Bíblia, todo momento, ela vai tratando de tempo. Você vai ver que o livro de Eclesiastes, ele começa, ele fala sobre o tempo. Então, em muitos momentos da Bíblia nós vamos ver que Deus, ele se move através do tempo. Deus, ele se move através de todas as coisas que ele já disse para as nossas vidas, disse para a igreja, disse para nós. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, não são dias diferentes de dias que alguns profetas, alguns apóstolos, não são dias que os homens e as mulheres de Deus já viveram em suas vidas. Muitas vezes que coisas ruins aconteceram na humanidade, tinha a mão do homem, tinha a ação primária do homem. E todo o desequilíbrio que nós vemos ecológico, todo o desequilíbrio que tem na Terra foi causada por causa da ânsia do homem enriquecer, se engrandecer. Então o homem desde que Adão pecou, a Bíblia fala que o homem é inclinado para o mal, e toda a semente humana, todo homem que nasceu, se ele não tomar cuidado, ele acaba tomando decisões, coisas que vão destruir não só as suas casas, as suas famílias, mas vão destruir a casa e a família de outros. E muitas vezes é isso que acontece. Pessoas que são, empresários famosos, por exemplo, você vai ver os empresários, os donos de Brumadinho, os donos de tudo aquilo, de todas as empresas, né, da Vale. Você vai ver que esses homens, muitas vezes, eles não sofreram na pele deles a questão da morte, a questão das grandes perdas. Eles perderam economicamente, financeiramente, mas por conta da ganância deles destruir, deles mexerem com as coisas naturais e extrair ou trabalhar exageradamente por coisas que não era para ser feito dessa forma, e isso acaba acontecendo, as catástrofes naturais e outras coisas que acontecem. Então nós vamos ver que ao longo do tempo, homens, empresas, pessoas que quiseram ser grandes, muito grandes, elas sempre causaram grandes desastres. E tudo por conta, eu estou usando essa palavra hoje, tudo por conta da ganância, da soberba, da vaidade, da vontade de conquistar o mundo, crescer e ser maior muitas vezes do que a sua mente, os seus pés possam alcançar. E por causa dessa ânsia, muitas vezes a humanidade e o próprio homem têm se destruído. Isso não é uma novidade, né? E nós vamos ver que em todas as catástrofes, em tudo que o homem fez de ruim, Deus, ele deu uma oportunidade para nós que somos filhos dele, de nós entrarmos em um lugar escondido no coração dele e nós nos voltarmos para quem ele é. Nós abrimos os nossos corações e voltar para a pessoa dele, arrependido daquele mal ou do que alguém fez. Então muitas vezes nós não vamos só nos arrepender do pecado cometido por nós, vamos nos arrepender por pecado cometido por outras pessoas que ainda não tiveram os seus olhos abertos, ainda não abriram o seu coração para que esse evangelho do reino viesse ser a luz das suas vidas. Então, muitas pessoas que estão em trevas, elas, sem saber, elas contam com a sua oração, com a sua busca e com a forma com que você está entendendo o tempo para poder se movimentar
nesse tempo de forma profética, de forma apostólica, de uma forma aonde você seja uma influência no meio do caos. Então o caos ele nunca foi o centro das coisas. O caos ele apenas serve para nos aproximar de Deus. Deus ele aproveita o momento do caos para poder nos dar uma oportunidade de melhorar, nos dar uma oportunidade de ter as nossas vidas transformadas, nos dá uma oportunidade de nós reavaliarmos tudo aquilo que nós estávamos fazendo, tudo aquilo que nós estávamos, eu posso dizer, aquilo que nós mais estávamos dando valor, e muitas vezes os valores primários foram deixados de lado, né? A questão, nos dias de hoje, né, século 21, nós encontramos aí maridos e mulheres que praticamente não têm mais um relacionamento, viraram amigos dentro das suas casas, apenas trabalham, conquistam as coisas. Aí o pai muitas vezes não vê o filho crescer, não vê as filhas e leva essas crianças a uma carência por uma ausência de pai, de mãe. Então nós estamos falando de uma orfandade mediante a pais e mães vivos, aparentemente presentes, mas não atuantes. Então nós temos pais e mães que estão deixando seus filhos órfãos dentro de casa. E eu vejo esses dias como uma grande oportunidade dos pais e das mães se achegarem aos seus filhos. O carinho, o abraço, ver como é o dia do filho, como é o filho, entender o comportamento dele. Muitas vezes esse momento é muito bom para reavaliar isso, e o próprio homem se reavaliar e avaliar sua vida com Deus. Porque, irmão, nos dias de hoje, mediante tudo que está acontecendo, essa pandemia no mundo, tudo que está acontecendo agora em 2020, a humanidade ela não consegue encontrar o mundo inteiro. Se eu vou pegar assim, o mundo inteiro ele não tem uma resposta para isso, o mundo inteiro não sabe exatamente de onde veio isso, se foi causado por uma vontade do homem, ou se foi apenas eu posso dizer assim, se foi, foi um erro humano. De alguma forma o homem ele deu um vacilo, ele errou, mas não se sabe se foi o homem fazendo porque quis, ou o homem fez sem querer, mas causou todo esse caos e ninguém sabe como parar isso. E nós vemos homens, empresas, pessoas, nós vemos um mundo todo bagunçado, todo desorientado, sem saber para onde está indo. E isso, irmãos, não é o que mais me choca. O que mais me choca é ver que o mundo teve que parar por conta da maldade humana, permissão de Deus, claro, mas no princípio maldade humana. E os homens pararam, então as empresas pararam, os trabalhos pararam, né? Então há um caos no mundo, então a fome aumenta, e isso aumenta a violência, e tudo aumenta. Então, infelizmente, e ao mesmo tempo vai se cumprindo o que as escrituras já havia dito, né? Por amor de muitos se esfriar, né? Haveria muita violência. Então, assim, o amor de muitos está se esfriando. Só que uma coisa que me deixa, eu disse isso antes, me deixa assim mais temeroso, é que em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus ele está despertando a igreja para um tempo novo, aonde agora é só você, sua casa, sua família e Deus. Agora é só você e Deus dentro de casa. Agora é só sua família e Deus dentro de casa. E como você está se comportando nesses dias, o que você está fazendo pelo reino nesses dias, e como isso está trabalhando as nossas vidas nesses dias. Porque a Bíblia fala que nós não podemos nos conformar, mas nós estamos debaixo agora de uma obediência, né? A pregação, eu lembro que Deus no começo do ano ele me deu uma palavra,
a mesma palavra que no final do ano ele tinha dado, do final do ano de 2019 ele tinha dado à pastora Daisy, que seria um ano de obediência, e Deus me deu uma palavra no início do ano sobre obediência. E nós estamos nesses dias obedecendo sem querer ou querendo, mas tem que obedecer. Então tem que obedecer as regras, tem que obedecer o que o governo está fazendo, tem que parar tudo. Então nós fomos obrigados a brecar tudo que nós estávamos fazendo. E eu vejo que Deus ele aproveitou essa oportunidade de falar bem assim, a igreja, como ela está sendo brecada também, vai ser um momento que ela vai estar parando, porque antes a desculpa era: eu não consigo ter intimidade com meu filho porque eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu não tenho tempo de trabalhar tais questões, ou olhar tal questão, conhecer meu filho no íntimo, porque eu estou fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, é você amar o seu familiar, você amar sua casa, você amar seus filhos, sua esposa. Isso é a obra de Deus. Ela começa com amor primeiro dentro de casa. Então depois, com esse amor que nós temos dentro de casa, nós vamos amar o nosso próximo. Então nós vamos alongar esse amor, nós vamos fazer com que esse amor alcance a vida de outras pessoas. A obra de Deus é uma coisa muito gostosa de pensar. A obra de Deus é de Deus. A obra de Deus, ela não para porque a igreja parou. A obra de Deus, ela continua. Mas o que Deus quer fazer nesses dias com as nossas vidas é nos alinhar com aquilo que Ele está fazendo. Porque muitas vezes a igreja na face da terra, ela está fazendo muitas coisas, mas ela está desalinhada com aquilo que Deus falou sobre ela, ou com aquilo que era para ela estar fazendo. Então eu sinto como se fosse vamos todo mundo agora largar o ajuntamento, vai todo mundo para suas casas, vamos reaprender a viver em família, e agora nós vamos nos achegar, nós vamos passar um tempo para onde nesse tempo o nosso coração vai ser provado. Nesse coração nós vamos conhecer os nossos familiares, nós vamos conhecer a essência, nós vamos conhecer os nossos filhos. E se você não aproveitar esse momento por conta de muitas vezes um coração religioso, eu posso dizer para você que vai ser praticamente impossível você aproveitar um outro momento para poder aprender o que é isso. Amém? É muito difícil falar isso, é muito complicado, mas nós sabemos que nós temos que aproveitar essa chance, essa nova chance que Deus está nos dando de alinhar o nosso coração ao coração dele. E são dias de caos, dias de medo, e homens na Bíblia tiveram medo. Eu até separei um texto aqui que eu gosto muito, o texto de quando Deus ele permite com que uma mulher chamada Jezabel ela afronte o profeta Elias. E Elias, um homem de Deus, temente ao Senhor, um homem que lutou e batalhou pelo Evangelho, ele lutou. Após a luta, você vai ver isso em 1 Reis 19, a partir do verso 1, você vai ver que no verso 1 é o momento em que Acabe ele volta para casa e avisa, ele informa a sua esposa Jezabel que os profetas dela, os profetas de Baal, os profetas pagãos dela tinham morrido à espada de Elias. Elias matou esses 400, a gente vai dar uns 450 macumbeiros para mais 800. Ele matou esses homens à espada, por conta que esses homens fizeram, ele fez uma prova com Deus, esses homens fizeram uma prova com seus deuses pagãos, e Deus respondeu com fogo. Então esse homem, ele se levantou e trouxe justiça sobre aquele lugar, matando todos aqueles falsos profetas. E esse homem, mediante a toda essa batalha, eu posso dizer aqui no meu espírito, eu posso dizer comigo mesmo, uma coisa minha, que eu tenho para mim, que mediante tudo aquilo, aquele homem se sentiu logo após cansado. Cansado de ter batalhado, cansado de ter lutado. E ele fez uma coisa: quando
a esposa dele, Jezabel, que era uma mulher muito ruim, uma mulher pagã, uma mulher que odiava o Deus vivo, que odiava, posso dizer assim, se fosse no dia de hoje, odiava os cristãos, que nasceu e cresceu nas leis do paganismo, dos deuses deles, uma sacerdotisa, uma mulher que era consagrada a coisas más. Essa mulher, ela mandou uma informação para todo o reino que se no dia seguinte a cabeça de Elias não tivesse num prato, se não tivesse sido oferecida, então aquela mulher, eu posso dizer assim, ela causou um grande impacto ali mentalmente, psicologicamente na vida de Elias, que para mim naquele momento foi um momento onde ele estava cansado de toda aquela luta, né? É normal os filhos de Deus cansarem no meio das batalhas. Só que no meio de uma batalha, quando nós estivermos cansados, nós temos que reconhecer o nosso cansaço e entrar em um lugar em Deus, encontrar um lugar de descanso, refrigério, renovar as forças e continuar. Então, o seu marido aqui, o rei da época, né, o rei de Samaria, Acabe, ele conta para Jezabel o que aconteceu. Jezabel manda ameaça para ele e é como se ela estivesse falando assim, ó, quem matar ele e trazer a cabeça dele vai ganhar. Tanto então aquele homem ele começou a ser caçado, mas um homem que tinha matado aproximadamente 850 macumbeiros, então esse homem foge por conta dessa ameaça. E esse homem de Deus, ele foge, e ele foge cansado. No meio do caminho você vai ver que após a sua fuga, no capítulo 19, verso 4, ele vai dizer assim: ele, porém, foi ao deserto caminhando um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E ele falou isso porque todos os profetas daquele lugar, os profetas que tinham ao redor, que serviam a Deus, eles foram perseguidos, muitos foram mortos por conta dessa afronta, desse combate que ele teve, e foi uma vitória. Mas logo após essa vitória veio essa notícia que trouxe para dentro da alma dele uma certa derrota por conta, eu acredito, do cansaço. E nós encontramos aqui Eliseu, então, no versículo 4, falando de desânimo, mas um desânimo tão forte que ele pediu para si a morte, né? Ele falou: Deus, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou digno de estar vivo. Para mim eu posso, né? Tira minha vida, eu quero, praticamente ele queria dizer assim: Deus, leva para um descanso, eu quero descansar. E aqui esse homem pega e foge. E no versículo 8, na continuação do capítulo 19, eu vou ler aqui, aí fala assim: e levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então nós entendemos que ele comeu e bebeu e ele caminhou ao monte Horebe, ao monte de Deus. Então aquele homem, no momento do seu cansaço, mediante a tudo que estava, aquele turbilhão de emoções dentro dele, misturado com o cansaço, aquele homem ele subiu ainda à presença de Deus. Ele estava indo para um lugar onde havia a presença de Deus, porque Elias reconhecia que a presença de Deus estava em todos os lugares. E mesmo desanimado. Então, quando você estiver desanimado, para onde você tem que correr, para onde nós temos que correr, mediante o serviço que nós prestamos, o que nós fazemos para Deus, é que nós temos que correr para Deus. Então nós vamos ver aqui no versículo 9. No versículo 9 vai falar: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse, e a palavra do Senhor disse assim: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para
me matirarem, eu tirarem, né? E é engraçado que você vai ver que no versículo 4, quando ele fugiu para poder salvar a sua vida. No meio do caminho, ele desistiu da sua vida e ele pediu para Deus a morte. E agora ele está falando para Deus que ele estava fugindo, que ele estava escondido naquela caverna porque só tinha sobrado ele. Olha que coisa assim interessante. Agora você imagina um homem de Deus, um profeta como Elias. Imagina quantas vozes muitas vezes na sua mente, no seu coração. Um homem que andou 40 dias e 40 noites a pé até Horebe. Ele não foi de carro, ele não foi de cavalo. É um homem que foi andando até um monte, até um monte que representava a presença de Deus. Um homem que já estava cansado. E esse homem, cansado de tudo isso, ele pede a morte. Depois ele entra numa caverna, e nessa caverna a palavra de Deus vai até ele, e essa palavra que vai até ele confortá-lo, conversar com ele, fala: o que tu fazes aqui, homem, né? Porque dá a entender assim: cara, você ontem manobrou, assim, você quebrou, você arrebentou 850 macumbeiros de Baal, e agora, feiticeiros de Baal, e agora você, mediante a uma ameaça de uma mulher, você vai e se esconde. E ele fala: me escondi para não morrer. Mas peraí, você desejou a morte, era mais fácil ficar para morrer. E fala bem assim: pronto, eu morro eu e descanso. Mas aquele homem, ele sabia que Deus poderia renovar suas forças. E ele fala: buscaram a minha vida para me tirarem, porque só eu fiquei vivo, né? Verso 11, aí Deus, né? Verso 11, Deus disse: E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também como um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Uau! Olha que interessante. Vou ler de novo. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Ponto. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uau! Olha que interessante, coisa profunda do coração de Deus, a palavra de Deus. Esse homem que ele estava ali conturbado dentro do seu coração, da sua alma, porque um homem, ele só deseja a sua morte, ele só deseja partir logo quando ele já tem a sua alma, que a sua alma já está cansada, já está fadada de tanta luta, de tanta tribulação. E ele sempre foi um homem fiel ao que Deus falava, um homem fiel ao que Deus determinava, ao que Deus lhe pedia para fazer. E Deus então, sendo ele, né, o Elias, o seu profeta, ele vai ao encontro de Elias na caverna. E naquela caverna se manifesta poderes. Então um vento, depois um terremoto, depois passa fogo na frente daquele monte, tudo aquilo para poder causar algo, assim, um temor maior, causar algo em Elias. Só que você vê que coisa interessante, muitas vezes eu vou dizer assim, nós pedimos muitas provas para Deus. Se naquele dia ele tivesse pedido para Deus uma prova com vento, muitas vezes aquilo aconteceria, ele ia pensar que era Deus movimentando, era Deus no vento, só que não era Deus. Ele ia pensar que era Deus causando o terremoto, só que também não era Deus falando. Ele ia pensar que era Deus mediante o fogo que passou na entrada da caverna, só que não era Deus. Sabe o que eu quero refletir nesse momento com você, meu irmão, minha irmã?
É quantas vezes você está passando dificuldades, você está passando lutas, você está passando tribulação, você está passando dores. E no momento da tribulação, da luta e das dores, a nossa mente com a nossa alma, o nosso coração viram um turbilhão dentro de nós. Então é como se esse terremoto fosse algo que estivesse movendo as coisas dentro de nós, nos querendo nos querendo levar para fora daquela situação, nos querendo fazer viver um outro momento, e como se fosse a voz de Deus falando: sai daí e venha para fora, porque esse vento é o vento de Deus, e não era o vento de Deus. E não era um terremoto que Deus estava no terremoto, e muito menos Deus estava naquele fogo. E muitas vezes nós achamos, e nós temos essa tendência a achar, que Deus ele vai fazer algo extravagante para poder nos confirmar algo. Deus vai fazer algo extravagante para poder mudar algo. Então Deus, irmãos, ele não vai descer fogo do céu sobre o povo que causou tudo isso que nós estamos passando, essa pandemia. Deus ele não vai vir com a sua justiça nesse momento sobre este povo, não. O que Deus está fazendo nesses dias, ele está olhando para o profeta que está passando todo esse caos. Ele vai ficar olhando para esse profeta. Eu vou falar para vocês o que está no meu espírito, o porquê que ele espera o momento certo. Então Deus, ele não vai falar nesses dias, ele não vai falar com vento impetuoso, ele não vai falar com terremotos. Deus, ele não vai falar nesses dias mediante a essa pandemia com fogo. Então não adianta você, cristão, que está na sua casa, que é para entrar no lugar de descanso com Deus, não adianta você pedir para que Deus faça nada extravagante, porque Deus muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não age assim. E o maior problema muitas vezes do cristão, dos filhos de Deus, da igreja, quando estão desalinhados com aquilo que Deus está fazendo, é pensar que toda coisa que representa prodígio e maravilha é Deus fazendo. Então, muitas pessoas elas vão para certos lugares e elas andam em certos lugares porque um dia houve uma cura e houve outra e houve outra. E muitas vezes, irmãos, a cura, a manifestação de um poder, a manifestação de um prodígio, ela não é a certeza de que é Deus se movendo naquele lugar. Então tudo isso eu estou te falando para quê? Para te causar, para poder levar você a um lugar de reflexão. E esse lugar de reflexão vai te levar a um lugar de maturidade, a um lugar de entendimento, que a partir do momento que você entendeu o que Deus está fazendo, nós então vamos nos alinhar com o que Ele está fazendo nos nossos dias, para que as nossas vidas venham se alinhar com o coração dEle, com a vontade dEle. E muitas vezes, irmãos, nós encontramos por aí cristãos, nós encontramos pessoas, e muitas pessoas já perguntaram para mim: pastor, mas o que está acontecendo, o que aconteceu, foi Deus que fez, foi uma manifestação divina de Deus para poder fazer com que a humanidade temesse, com que os homens sofressem, é o juízo de Deus. Eu vou falar para vocês, irmãos, eu acredito de todo o meu coração que não é um juízo de Deus, que é apenas, por mais que triste, de uma forma muito triste, muitas pessoas têm morrido com essa enfermidade, mas tudo o que está acontecendo é um vento que está passando na terra, é um terremoto que está sendo causado dentro da alma das pessoas, e é um fogo que está consumindo pessoas que verdadeiramente não alinhou o seu coração com o coração de Deus. Então,
Não podemos dizer que o que está acontecendo não nos causa medo, não nos causa dor. Isso é mentira, causa sim. Mas toda essa dor, todo esse acontecimento, ele acontece para nos levar para um lugar. E aonde é esse lugar que Deus quer nos levar? E esse lugar que Deus quer nos levar é o lugar onde nós vamos encontrar as respostas para muitas coisas das nossas vidas ser transformadas. Então, meus irmãos, é um momento onde que eu e você deveríamos estar buscando, deveríamos estar curtindo a família, deveríamos estar nos privando de algumas coisas por um tempo, mas nós deveríamos nos focar a igreja deveria se focar em alinhar suas casas, se alinhar marido com mulher, filhos com pais, o coração do pai se alinhando com o coração do filho, o coração do filho se alinhando com o coração do pai. E infelizmente é o que eu não tenho visto por aí. Eu tenho visto a igreja desesperada, porque a igreja agora não sabe como. Muitas igrejas, congregações, não vou dizer igreja de Cristo, mas muitas congregações, elas estão preocupadas como que vão pagar as contas, elas estão preocupadas se vão ficar no prédio, elas estão preocupadas como que vai acontecer, como que está acontecendo. Então tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, ele está causando na humanidade um desespero, aonde o próprio Senhor Jesus falou para que nós não viéssemos ficar ansiosos por coisa nenhuma, nem por comer, nem pelo que há de beber. Então você vai ver que palavras que estão faladas, palavras proféticas saídas da boca de Jesus, ela está se cumprindo nesses dias, e nesses dias essas palavras estão provando os nossos corações na verdade do Evangelho. Então nossos corações nesses dias estão sendo testados, reprovados, aprovados, está sendo dado uma nova chance de um realinhamento para sabermos aonde está o nosso coração. Porque muitos irmãos, muitos que estão dentro da igreja, que se dizem igreja, estão mais perdidos do que quem está no mundo. Porque nós vemos as redes sociais de quem está no mundo, o mundo continua para ele do jeito. Não deu para fazer, não deu para ir para balada, eles fazem live. Não deu, aí daí eles aí bebe na live, aí quem ouve em casa bebe em casa e está ali com as suas famílias. E eles brincam, eles inventam coisas, eles fazem atividades. E eu tô vendo, né? Você vai vendo assim, e algumas coisas, né? Algumas movimentações, você vai vendo as famílias. E a família do cristão, a família da igreja, o que eles estão fazendo? É uma pergunta na real que você e nós temos que nos fazer. Será que nós estamos aproveitando esse momento para realinhar o nosso coração com a nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos? Será que nós estamos nesse momento em que o mundo parou, mas a igreja, ela não parou, ela continua trabalhando em casa? É uma igreja que está dentro de casa, não parada, mas se movimentando. Eu posso dizer que é um momento em que a igreja ela parou para se adornar. Mas será que ela está se adornando? Será que ela está se preparando? Ou ela está desesperada porque ela se acostumou a fazer coisas, a viver de eventos, e a viver de doutrinas criadas por homens para esses dias, para poder alcançar mais seguidores? Então por que se desesperar para ir para uma rede social? Para que se desesperar para fazer lives e querer pregar o evangelho para o mundo, sendo que Deus nesses dias está pedindo para que nós venhamos pregar o evangelho para nós mesmos, para ver em qual evangelho nós estamos firmados nesses dias? Se é um evangelho onde eu vou falar para as pessoas que
vai ser só de vitória, ou se vai ser um evangelho onde que eu vou falar que a vitória ele já nos deu, o que nós estamos passando é apenas um momento, uma breve, eu posso dizer assim, uma breve e momentânea tribulação que vai passar, e toda essa tribulação ela vai me alinhar, ela tem que me alinhar com o coração do Pai, e é isso que é a função. E eu quero ler aqui, terminar o texto para poder vir com, eu posso dizer assim, o resultado daquilo que Deus colocou no meu espírito, no meu coração também, que quando, né, onde eu parei aqui, perdão, vamos lá, então sucedeu que envolveu o seu, tá aqui. Parei no 11, né? Li umas 2 vezes. Aqui, então no verso 12, a Bíblia vai falar: e depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, como foi que Deus falou naqueles dias, mediante a tudo que estava acontecendo dentro e fora daquele homem. O que estava acontecendo dentro de Elias daqueles dias, irmãos, eu não sou psicólogo nem nada, sou só apenas um homem, um servo de Deus. Eu acredito que aquele vento impetuoso, aquelas coisas se rachando, aquele terremoto, eu posso dizer que a carne daquele homem tremendo, aquele fogo, aquele calor da emoção, tudo aquilo que estava ativado dentro daquele homem, que perturbou ele de tal maneira que fez ele se esconder eu posso dizer assim, nem de uma mulher, de uma ameaça. Esse homem que mesmo que se escondeu numa caverna, que estava passando esse turbilhão, que foi como se esse acontecimento fora da caverna fosse o que estava dentro dele sendo colocado para fora. Então aquele turbilhão, tudo aquilo que estava acontecendo, era impossível com que Deus, no meio de tanta coisa que estava acontecendo, Deus viesse falar alguma coisa. Por quê? Porque Deus, ele não escolheu falar para Elias naquele momento, porque era um momento onde que estava tendo turbilhão, que estava aqui dentro, que tinha sido exteriorizado, colocado para fora, e como se aquilo tivesse acontecendo, era como mostrando como estava dentro dele. Para Deus, no momento que tudo aquilo passa, então vem uma calmaria. É como nós que somos surfistas, nós estamos muitas vezes e tomamos umas bombas na cabeça, tomamos umas ondas, e quando você chega no line-up, lá no fundão, quando você chega no famoso fundão, né, lá fora, aí do nada, depois que você passou toda aquela luta, remando, furando, tomando a cabeça, você chega e há um momento de calmaria e aquilo para. E muitas vezes a gente que é surfista, a gente pergunta assim, mas meu Deus, mas por que eu tomei tudo isso na cabeça e agora parou? Se eu tivesse esperado um pouquinho mais no inside, eu tinha furado algumas e passava tranquilo, porque deu uma calmaria agora. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa calmaria, ela vem. Essa calmaria vem, esse momento de calmaria vem. Agora, o importante é saber aonde que está firmado a sua fé, aonde que está firmado o seu conhecimento, aonde que está firmado o seu entendimento do que Deus é e do que Deus está fazendo. Porque quando a Bíblia fala que veio naquele momento em que tudo aquilo passou o terremoto, eu posso dizer assim, que passou aquela frustração, aquele turbilhão, quando tudo aquilo deu uma acalmada, quando rolou aquela calmaria dentro daquele homem, porque Deus estava ali. Então Deus falou com ele com a voz suave e delicada. Eu quero ler de novo aqui só para poder frisar. 1 Reis 19, versículo 12, a parte B, como muitos falam, né? Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uau! Verso 13, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa, saiu para fora e pôs-se
e colocou-se, opôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? 14. E ele disse: Senhor, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Mas eu quero parar por aqui. O que Deus estava falando para ele, como Deus estava dizendo para ele ali naquele momento, foi que depois daquele turbilhão, depois desse turbilhão que nós como igreja estamos passando, que o mundo está passando, eu estou falando para você, mundo, eu estou falando para você, igreja, que somos nós, que você continua sendo igreja dentro da sua casa. Você só não é igreja dentro da sua casa com a sua família se você nunca foi nem junto com os irmãos dentro da comunidade. Por quê? Porque não depende do lugar onde você vai ou você congrega, depende do lugar aonde você entra em Deus, mediante ao caos ou mediante a voz mansa, a quem você tem dado ouvido. Isso é o que importa nesses dias. E eu quero dizer para você que se você não está firmado na palavra, se você não está firmado na verdade, você vai apenas olhar para o caos, e no meio do caos você vai querer ouvir respostas, você vai querer ouvir palavras, mas muitas vezes, eu quero dizer que muitas e muitas, ou quase todas, ou sempre, Deus não vai falar, e não é Deus falando com você, não é Deus falando comigo. Porque Deus muitas vezes Ele espera com que nós venhamos acalmar a nossa alma, o turbilhão que está dentro de nós, para que a sua voz mansa venha e fale com os seus filhos. Então Deus, Ele está amansando e acalmando as águas dentro de você para dizer: calma, para, chega. O reino dos céus, o reino dos céus está dentro de vocês. Eu sou aquele que manifesta, que faz o reino. Eu sou o maior trabalhador desse reino. Você achou e está achando que você é o maior cooperador de todos. E você está se desesperando ao ponto de desejar morte por coisa que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus, ele não está como o mundo está hoje, desesperado procurando uma resposta. Não, Deus, Ele está alinhando o coração dos filhos para que ouçam a sua voz, e a sua voz é a sua palavra, porque a sua voz, ela vem quando você acalma a sua alma e você escuta a verdade do Senhor dentro do seu coração. Então, por isso, nessa noite, eu quero me convidar a orar por você e orar pelo seu coração, orar pela sua vida, para que você resista, mas para que você acalme-se dentro de si, esse turbilhão que você está vivendo, e você deixe a voz do Senhor falar contigo aí dentro. Aí verdadeiramente eu vou dizer, vocês filhos, nós servos, ouvimos a voz do Senhor, mas Ele não falou no meio do turbilhão. Ele falou quando eu me calei, quando minha alma se calou, quando as minhas emoções se calaram. Então a voz do Senhor falou com a voz mansa e delicada dentro do meu ser, aonde a palavra habita. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar pelos meus irmãos, eu quero orar pela igreja na face da terra e te pedir, ó Pai, renova suas forças, firma o coração dos teus filhos na tua palavra, dá entendimento, meu Pai, do que o Senhor está fazendo nesses dias, e que nós venhamos compreender a tua movimentação, a tua vontade, que nós venhamos, Senhor, andar segundo o teu propósito, que nós venhamos olhar para as nossas casas, Senhor, que nós venhamos conhecer o coração dos nossos,
e que verdadeiramente a tua obra seja feita dentro das nossas casas nesses dias, que é a tua igreja, que está agora que foi repartida por células, mas células que não estão mortas, estão vivas, que um dia novamente vai se ajuntar a este corpo e vai se levantar um grande exército forte, poderoso, vai se levantar uma noiva forte e adornada. Mas todo aquele que está desviado dentro da igreja, eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Alcança com a Tua fidelidade e graça, porque Tu és Deus, Tu és amor, Pai. E em nome de Jesus é assim que eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de dar a Tua palavra, Senhor, de gravar esse vídeo para que outras pessoas ouçam isso que o Senhor está falando dentro de mim esses dias. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Me cativou, só tenho